A nossa vida é processual, nossa conversão é processual. Nós não nascemos prontos e não é um encontro que faz com que a gente mude totalmente. Nós temos um encontro com Deus, nós podemos participar de um encontro, de um retiro de final de semana, podemos dizer assim, um impacto da graça de Deus na nossa vida, mas a nossa conversão vai se dando no dia a dia. A nossa conversão vai se dando no decorrer da nossa caminhada. Assim aconteceu com João. Ele não chegou a ser conhecido como discípulo amado de uma hora para outra. Aqui em Marcos 3,17 diz assim, que ele junto com seu irmão Tiago eram conhecidos como filhos do trovão. Foi João e Tiago que pediram a Jesus para que sentasse um à direita e outro à sua esquerda. Eram orgulhosos, prepotentes, queriam estar em primeiro lugar, queriam viver o evangelho de maneira contrária, não estar em último lugar, estar em primeiro lugar. Mas esse jovem, porque era o mais jovem, e por ser o mais jovem também, por isso que ele tinha esse desejo, um desejo de acertar, mas muitas vezes errava. Um desejo de querer ser de Deus, mas muitas vezes queria estar em primeiro lugar, queria fazer as coisas de maneira contrária. Mas por ser o mais jovem, havia esse desejo de estar próximo do Senhor, porque ele sabia que se ele se afastasse do Senhor, ele se perdia. Se ele se afastasse de nosso Senhor, ele ia se perder. É assim na nossa vida, é assim na nossa caminhada. Se nós nos afastarmos de Deus, se nós deixarmos Deus de lado, a nossa vida vai começar a se complicar. Se nós deixarmos a vida de oração aos poucos, se nós deixarmos, nós não vamos esfriando a nossa caminhada de uma hora para outra. Você está bem, está na caminhada, está buscando a Deus, e aí você sai daqui e decide, eu não quero mais essas coisas, não quero mais rezar, não quero mais ir à missa. Não, é aos poucos. Quando nós vamos priorizando outras coisas, e aí, hoje eu estou cansado, meio com sono, como eu estou com sono hoje também. Nós somos gente, fui dormir era 1 da manhã, acorda 15 para 6. Eu estou com sono, não vou acordar mais cedo um pouco para ir à Santa Missa. Não tem problema, eu vou na missa no domingo. Lógico, tem lugares, tem realidades que em missa uma vez por mês. Esses dias eu conversava com uma pessoa que tem missa na cidade dela 2 vezes por ano. É diferente. Mas para quem tem a oportunidade, então eu não vou na Santa Missa porque eu estou cansado e eu sou gente, aí começa a dar desculpa, né? Infelizmente nós vamos esfriando aos poucos. Então nós temos que tomar essa consciência. Primeiro, nós não estamos prontos. Mas João tem um segredo. Ontem eu falei do segredo de Estevão, que era um homem cheio da graça de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, e por isso que enfrentou as dificuldades, por isso que se entregou totalmente ao Senhor, por isso que morreu por amor a Jesus. O segredo de João é a experiência que ele fez com o nosso Senhor, mas principalmente a experiência que ele fez da misericórdia de Deus. Principalmente a experiência que ele fez de estar próximo do Senhor, de se deixar tocar pelo Senhor, de se deixar amar pelo Senhor. Por isso que é considerado discípulo amado. Mas não é o discípulo amado porque ele era o melhorzinho da turma, porque ele era o mais santinho. Não, porque ele foi se deixando plasmar pela graça de Deus, foi se deixando tocar pela graça de Deus. Meus irmãos, sem experiência da misericórdia é impossível seguir a Jesus. Sem experiência da misericórdia de Deus é impossível ser fiel a Deus, porque hora ou outra nós vamos dar bola fora, hora ou outra nós vamos tropeçar em alguma situação, nós vamos cair, e por isso que existe a graça do sacramento da confissão, por isso que existe o sacramento da confissão para todos nós, para nós padres também. Não tem como nós irmos lá no espelho, né, olhar para nós mesmos, Padre João Marcos, eu te absolvo os teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não, isso não existe. Nós também temos que confessar os nossos pecados, confessamos com outros padres, mas é nessa experiência da misericórdia de Deus que eu vou fazendo uma experiência de Deus mais profunda. É nessa experiência da misericórdia de Deus que eu vou tendo também misericórdia comigo mesmo. Quantas pessoas que param nos seus erros passados, às vezes pessoas, meus irmãos, que já estão às vezes com 60, 70 anos, 80 anos, e a pessoa está parada lá num erro que cometeu lá na sua adolescência. Está parado lá no pecado que cometeu lá no seu passado. A pessoa já se confessou, Deus já o perdoou, a pessoa tem toda uma vida pela frente e a pessoa não se perdoa, porque não aprendeu a fazer a experiência da misericórdia para consigo mesma, não aprendeu a fazer a experiência da misericórdia. Uma vez uma pessoa, não vou falar, né? É um parente, mas não vou falar quem é.
Ele falou assim: eu não vou na igreja porque eu sou muito pecador. Olha a visão que as pessoas têm, como se a igreja fosse lugar para santo, só para santo. Tem alguns santos na igreja, tem muitos santos na igreja, mas que se tornaram santos depois, né? de mortos, foram canonizados, na verdade. Mas a igreja é lugar sim de pecadores. Por isso que existe na Santa Missa 2 momentos nós pedimos perdão a Deus: no início da Santa Missa e depois, um pouquinho antes da comunhão, quando nós dizemos: Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Sabe por quê? Porque do início da Santa Missa até a hora da comunhão nós já temos pecado, ou por pensamento, ou por preguiça, ou por sono, ou por julgamento, por algumas coisas. Nós já corremos o risco de ter pecado. A igreja é muito sábia, porque sabe da nossa... Mas nós não podemos agora nos conformar, não, nós somos humanos, somos assim mesmo, não. É preciso que haja uma luta no coração. É preciso que eu queira acertar. Quantas vezes eu falo para as pessoas no sacramento da confissão, que as pessoas vêm às vezes acabadas assim: há um desejo no seu coração de ser melhor? Há um desejo no seu coração de acertar? Porque se há um desejo de você acertar e na sua caminhada acabou acontecendo algumas quedas, Deus olha o desejo do seu coração. Então é preciso agora retomar, confessar e retomar a caminhada, mas não parar na sua limitação. Se há um desejo de ser melhor, há um desejo de acertar, se o foco está em Jesus, as quedas muitas vezes servem para que nós aprendamos com elas. A nossa vida, ela é uma escada. Todos os dias o Senhor me dá a graça de eu subir um degrau da minha vida, da minha caminhada, da minha espiritualidade. Mas às vezes eu tropeço em algumas situações e caio, rolo alguns degraus mais para baixo. E às vezes eu preciso retomar. E às vezes quando eu caio aqui embaixo da escada, tem que retomar tudo de novo. Mas a grandeza de um homem de Deus é recomeçar sempre, é retomar sempre, é não parar na sua limitação, não parar no seu erro. É querer acertar: Senhor, errei, tropecei, perdão, misericórdia, eu quero recomeçar de novo, quero retomar a minha vida de novo. Muitos saíram da igreja, muitos deixaram de participar e até hoje estão afastados porque não aprenderam a fazer uma experiência da misericórdia como João fez. Não aprenderam a ter misericórdia para consigo mesmo, e por isso também não tem misericórdia do irmão. Quem não faz a experiência da misericórdia de Deus na sua vida, não vai ter misericórdia do erro dos irmãos. Porque é muito fácil eu julgar o erro dos irmãos, porque quando eu julgo o erro dos irmãos, eu estou encobrindo os meus erros. Quando eu aponto um dedo para o irmão, eu estou apontando 1 para Deus e 3 para mim. Olha aqui. Então quando eu estou julgando o irmão, quando eu estou falando mal dele, por mais que tenha caído em situações erradas, nós não sabemos o que se passa com aquela pessoa. Nós não sabemos o problema psicológico que ela está vivendo, o problema que ela viveu talvez na infância. Às vezes nós corremos o risco de estar aí na rua, ver às vezes uma prostituta, ou alguma outra situação, às vezes uma pessoa drogada, e nós já caímos no erro de julgar. Você sabe o que passou com aquela pessoa? Você sabe o que está passando com aquela pessoa? Você sabe o que aquela pessoa viveu para estar ali naquela vida? Olha como nós julgamos. Porque nós não aprendemos ainda a fazer a experiência da misericórdia de Deus conosco mesmo, e por isso não temos misericórdia do erro dos outros. Mas é preciso aprender com o discípulo amado no dia de hoje, aprender com ele que tinha esse desejo de ser de Deus, esse desejo de não parar no seu erro, esse desejo de acompanhar Jesus em todos os momentos da sua vida. João foi o único apóstolo que seguiu Jesus na noite em que foi preso e foi corajoso ao ponto de acompanhá-lo até a cruz. Foi o único que não deixou nosso Senhor. Foi o único que teve esta coragem, esse desejo de estar próximo do Mestre, de acompanhar na dor, no sofrimento, na cruz. E ainda recebeu uma missão na cruz: cuidar da mãe do próprio Senhor. Filho, eis aí a tua mãe. Mãe, eis aí o teu filho, conforme está lá em João 19. Olha que beleza, quando nós decidimos deixar se plasmar pela graça de Deus, deixar se tocar por essa graça de Deus, por essa misericórdia de Deus, as maravilhas de Deus vão acontecendo na nossa vida. Mas quando eu paro em mim mesmo, quando eu paro no erro dos outros, quantas pessoas desistiram de estar na igreja por causa de alguma situação que viveram com o pároco, com o padre da sua paróquia? Por causa de alguma situação, alguma decepção, mas porque nós tiramos os olhos do Senhor. Nós tiramos os olhos, como diz lá em Hebreus 12, a partir do versículo 1, olhos fixos no Senhor. Se nós tirarmos os olhos do Senhor, se nós tirarmos os olhos de Deus, nós vamos nos decepcionar com pessoas, porque são falhas.
Mas quando eu tenho esse desejo no coração de acertar, esse desejo de querer ser de Deus, desejo ardente de estar próximo do Mestre como João, desejo ardente de fazer essa experiência deste amor que me contagia, deste amor que me constrange muitas vezes, de um Deus que vai além da minha miséria, de um Deus que vai além do meu pecado, de um Deus que não olha para os meus pecados, mas olha para além, olha para o meu desejo de acertar. Todos os dias Deus nos dá a oportunidade de acertar. Todos os dias Deus nos dá uma folha em branco para nós escrever a nossa história. Agora, como eu vou escrever a minha história, como eu vou escrever, depende de cada um de nós. Se eu vou borrar essa folha, se eu vou escrever com letra feia como é a minha, se eu vou escrever com letra bonita, fazendo uma brincadeira para falar da nossa realidade do dia a dia, como eu vou escrever esta folha em branco que Deus nos dá, depende de cada um de nós. Mas todos os dias é uma oportunidade para recomeçar, para retomar a vida. Ontem não deu certo todas as coisas que você tinha planejado, hoje é um novo dia. Deus é o presente, Deus se manifesta no hoje da nossa vida, Deus se manifesta no agora. Queira então hoje retomar a sua vida, queira viver o PHN hoje, queira dizer não para o pecado, para as drogas, para tantas situações, hoje, a partir de hoje. Não queira se preocupar já com amanhã, queira se preparar, mas não queira se preocupar. Vou falar um negócio aqui para você, talvez você vai se assustar. Queira ser o melhor. Nossa, padre, tem que ser humilde, queira ser o melhor para Deus e para os irmãos. Queira ser o melhor para Deus, na busca por Deus, no desejo de ser de Deus, no desejo de acertar, mas queira ser o melhor para os irmãos também. Porque senão nós também vivemos uma espiritualidade da passividade, onde nós vamos diante do Senhor e só esperamos, pedimos, esperamos, e a nossa ação, a nossa oração e ação. Não, nós também também temos que nos preparar. Como esses dias eu brincava com uma pessoa, eu falei, nossa, eu preciso preparar a homilia, que era a homilia de ontem. Isso foi no Natal, né? Dia 25, preparar a homilia de ontem de manhã. Não, deixa que a graça de Deus, ela vai te conduzir. Eu falei, Deus trabalha com aquilo que nós oferecemos para Ele. Se fosse assim, não precisava eu ficar estudando 8 anos, 9 anos, agora na Cancional, 10 anos para se formar padre. Filosofia, teologia, pré-discipulado, discipulado e tudo mais. Deus trabalha com aquilo que nós vamos oferecendo para Ele, com aquilo que nós nos preparamos. Sim, o Espírito Santo Ele atua naquilo que nós oferecemos, aquilo que nós apresentamos para Deus, mas é preciso ter esse desejo. Olha que beleza o Evangelho. O Evangelho diz que Maria Madalena saiu correndo e foi ao encontro de Simão Pedro e outro discípulo, aquele que Jesus amava. Ele disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Primeiro, ele era o mais jovem e Pedro era o mais velho. Então, lógico que ele correu mais do que Pedro, porque depois dos 40 anos para frente a gente vai ficando um pouco mais lento, né? Eu estou com 36, vou jogar bola agora, não é mais como quando eu jogava com 20 anos. Quando eu tinha 18, quando eu tinha 15. Muda totalmente. Lógico, mas o sentido aqui, o sentido espiritual disso aqui, dessa passagem de hoje, o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro. É preciso ter pressa na busca por Deus. Por isso que eu disse que nós temos que buscar ser o melhor. Não o melhor para nós mesmos, não o melhor para aparecer, o melhor para quem diz, nossa, eu sou o cara da espiritualidade, eu sou o espiritualoide, né? Não pode ser não, viu? Um dia na faculdade de teologia, onde eu fiz a Deuniana em Taubaté, o padre perguntou, o Espírito Santo nos espiritualiza? Aí teve um dos seminaristas que falou que sim, que o Espírito Santo espiritualizava. Não, o Espírito Santo nos cristifica. O Espírito Santo não deixa a gente espiritualoide, não deixa a gente aéreo. Não, o Espírito Santo, a graça do Espírito é fazer com que Cristo seja gestado em nós, seja gerado em nós, para que nós sejamos cheios de Cristo Jesus nosso Senhor, cheios da graça de Deus. Para dizer que nós temos que correr sim depressa para estar próximo do Senhor. Este é o segredo. Quando a pessoa está próxima do Senhor, como João, dificilmente ela vai cair em grandes pecados. Mas se a pessoa se afastar, e principalmente aqui falando da realidade de João hoje, esse jovem de Deus,
que tinha em torno ali de seus 22, 24 anos, um jovem chamado pelo Senhor, um jovem escolhido por Deus, um jovem que errou bastante na sua caminhada, mas não parou no seu erro, quis acertar, quis ser mais de Deus, quis estar próximo do Senhor. Padre, está difícil de vencer esse pecado? Se aproxime mais do Senhor, busque o sacramento da confissão, se for preciso, toda semana. Mas é pecado confessado, é pecado vencido.